Olá, pessoas do futuro. Meu nome é Guilherme. Eu estou aqui para explicar para vocês como nosso universo funcionava no meu presente, ou seja, no passado de vocês. E também estou aqui para especular como o universo vai funcionar no seu presente, ou seja, no meu futuro. Então vamos nessa. Primeiro, eu tenho uma pergunta. Alguém sabe o que é galáxias? Bom, segundo a Wikipedia, galáxias é um sistema muito grande, constituído de estrelas gravitacionalmente ligadas, junto com poeira e um material ainda que não é bastante conhecido, mas foi apelidado de matéria escura. Com base nisso, vamos voltar para um pouquinho no tempo, em volta dos meados do século XVIII. Naquela época, os astrônomos ainda não tinham conhecimento das galáxias. Alguns desses astrônomos já até tinham observado galáxias, mas eles não tinham percebido suas implicações, pois eram apenas nebulosidades em alguns aglomerados de estrelas. Um fato importante descoberto por William Herschel era que algumas dessas estrelas nebulosas, vistas através dos telescópios que ele mesmo construía, nada mais eram do que aglomerados de estrelas. Este fato o levou em 1785 a conjecturar que todas as nebulosidades vistas no céu se revelariam como sistemas de estrelas distantes se olhando com poderosos telescópios que ele mesmo construía. Agora, no século XIX, o astrônomo irlandês William Parsons construiu um telescópio de 72 polegadas no seu castelo. Parsons conseguiu, com a ajuda deste equipamento, determinar que alguma dessas nebulosas possuía uma estrutura em forma de espiral. Em abril de 1845, Parsons desenhou a nebulosa M51, hoje conhecida como galáxia roda-moinho. Esta foi a primeira vez em que a forma espiral foi identificada em uma nebulosa. A natureza destas nebulosas espirais foi assunto de intenso debate durante as várias décadas que seguiram. Afinal, estes objetos pertenciam ou não à nossa galáxia? É importante destacar que, nesta época, muitos cientistas acreditavam que nossa galáxia era todo o universo. As estrelas que víamos eram únicas, e mais além dessas estrelas, existia apenas escuridão e um espaço sem fim. Este foi um enorme passo para a descoberta das galáxias. No entanto, a descoberta das galáxias como sistemas exteriores da Via Láctea aconteceu no ano 1923, como consequência das pesquisas realizadas por Edwin Hubble. Em 1923, Edwin Paul Hubble proporcionou a evidência definitiva para considerar as nebulosas espirais como galáxias independentes, ao identificar uma variável ceifada. Ceifada é uma estrela geralmente normal, que quando vai passar para uma gigante vermelha, emite um feixe de luz, assim como se fosse um farol. A partir disso, os astrônomos conseguem calcular a distância dela até essa estrela. Bom, eles identificaram a variável ceifada na nebulosa de Andrômeda. Com isso, Hubble pôde calcular a distância entre esta e a Via Láctea, obtendo o valor de 2,2 milhões de anos-luz. Isso situava Andrômeda bem além dos limites da nossa galáxia, que tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. Ficou assim provado que Andrômeda era um sistema estelar independente. A confusão histórica entre galáxias, aglomerados, é evidente nos primeiros catálogos de objetos nebulares, como o catálogo de Messier, 1794, que contém 39 galáxias e 109 objetos nebulares mais aglomerados e estelares. O catálogo Messier, você geralmente consegue ver ele quando você vê, depois do nome do objeto, você vê um M e um número, significa que ele é do catálogo Messier. As galáxias mais brilhantes do céu são frequentemente identificadas por seu número no catálogo de Messier. Por exemplo, a Andrômeda, como M31. Outros catálogos continuaram mantendo a mesma classificação. O New General Catalog, NGC, contém 7.840 objetos, dos quais 3.200 são galáxias. O Index Catalog, IC, contém 5.836 objetos, dos quais 2.400 são galáxias. O primeiro catálogo que unicamente contém galáxias
1.249 galáxias mais brilhantes que magnitude fotográfica M igual a 13 é o Harvard Catalog. Bom, magnitude é o brilho, é a luminosidade que o objeto, que a gente consegue perceber no objeto. Quanto maior, mais difícil de ver ele vai ser. Então, portanto, se ele for um número menor, mais luminosidade ele emite. Bom, somente 3 galáxias, Andrômeda e as nuvens de Magalhães, podem ser observadas a olho nu, porque são brilhantes, e a magnitude é menor do que 6. Eu falei 3 galáxias, aí você pode estar pensando que são só 2, mas Andrômeda e as nuvens de Magalhães são 3, porque as nuvens de Magalhães são 2. Elas são galáxias satélites, elas orbitam a Via Láctea. As galáxias diferem bastante entre si, mas a grande maioria tem formas mais ou menos regulares, quando observadas em projeção contra o céu. Isso se enquadra em 2 classes gerais, espirais e elípticas. Algumas galáxias não têm forma definida, são as chamadas irregulares. Um dos primeiros e mais simples esquemas de classificação de galáxias, que é usado até hoje, foi inventado por Hubble nos anos 1920, que é a imagem que vocês estão vendo agora. O esquema de Hubble consiste de 3 sequências principais de classificação: elípticas, espirais e espirais barradas. Nesse esquema, as galáxias irregulares formam uma 4ª classe de objetos. Os principais tipos morfológicos das galáxias são representados no diagrama da forca de Hubble. Essa imagem. As galáxias são separadas em 3 classes elípticas: E, espirais, S, e irregulares, I, R e R. As espirais são compostas por 2 famílias: as espirais normais, S, e as barradas, SB, que elas estão divididas em tipos: as espirais normais, SA, SB e SC. Os mesmos tipos para as espirais barradas, SBA, SBB e SBC. Aqui estão uns exemplos de tipos de galáxias.